Mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. Se você abrir lá em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos encontrar que essa é uma característica, podemos dizer assim, do fruto do Espírito. Gálatas 5 vai falar que as obras da carne são várias, mas o fruto do Espírito é um que se manifesta de muitas maneiras. Então, no versículo 22, alguém pode ler para nós, por gentileza? Gálatas 5, 22? Isso, por gentileza. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Muito bem. Então, está percebendo? O fruto está no singular, mas você vê aí várias características do fruto. Eu usei a ilustração da mexerica, né? É uma fruta só, mas tem vários gomos, né? Eu não sei quantos gomos tem uma mexerica, mas nesse caso aqui, para a gente entender que é uma forma diferente, cada uma das manifestações do mesmo fruto. E a mansidão está como penúltimo aqui. E a mansidão, ela vem do grego prautes, que quer dizer gentileza. Por implicação, quer dizer humildade, mansidão. Mansidão, ela é muito diferente do que muitos interpretam. Ela é uma força sob controle, não é uma fraqueza. A gente pensa a pessoa mansa, a pessoa que fala mansinho, deixa todo mundo montar cavalo, né? Fazer o que quiser, falar o que quiser, e tem que ficar quieto, porque cristão fica quieto, não pode. A mansidão é a pessoa que é tão forte, mas tão forte que ela consegue, com o Espírito Santo, controlar, né, a força que ela tem para poder agir ou reagir. Ela controla para que a ira dentro do coração não se torne pecaminosa, porque existe a ira pecaminosa e a ira justa, ou a ira correta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se Deus quiser. Então, enquanto que a mansidão é uma força sob controle, a ira pecaminosa é uma destruição sem controle. É uma reação que demonstra ignorância e incredulidade em Deus. Então, o que o cristão deve ser na vida, no dia a dia, quando ele é controlado pelo Espírito Santo? Ele deve ser uma pessoa mansa, uma das coisas, né, que devemos ser, né, irmãos? E a ira toma conta muitas vezes da nossa vida, né? Com tanto estresse, a ansiedade cresce, as pressões vêm de todos os lados. A mansidão, ela é o oposto da ira pecaminosa. E nós falamos, irmãos, que a mansidão ela deve se manifestar de várias maneiras. Tem um texto aqui que não vai usar a palavra mansidão, mas ela traz o princípio. Alguém lê Efésios 4:15? Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. Então, tanto a verdade como o amor, em outras versões até João fala, né? Jesus era um homem cheio de graça e de verdade, né? E vimos a sua glória como a do Pai. Então, não é uma contradição, é na verdade uma complementaridade que honra a Deus. A graça e a verdade não se separam. E aqui na ideia de que a verdade ela tem que ser manifesta, mas em amor. E a mansidão está onde nisso? A mansidão está em demonstrar a verdade da forma correta, né? E essa verdade da forma correta, mesmo que sendo firme, ela é amorosa. Um amor não é fraco, o amor é firme, irmãos. A Bíblia, todo lugar que fala do amor, é um amor que marca a sua presença, tá? De forma firme. Um pai que ama um filho, ele é firme, com limites, e fala, aqui não, aqui quem manda sou eu. Enquanto que no mundo, às vezes o pai não entende isso, e se sente culpado por não entender a liderança, ele deixa o filho mandar no pai. O filho que dita as normas. E na Bíblia fala, filho, obedecei a vossos pais, e não pais, obedecei a vossos filhos. Então, o mundo em que há um amor verdadeiro, é um amor firme, né? O homem, o marido que ama a esposa, ele é firme o suficiente para se sacrificar e falar a sua vontade antes da minha, ou acima da minha. É um amor tão forte que ele é firme consigo, firme contra as suas tendências e as suas próprias paixões. Então, o amor, a mansidão, ela se demonstra através desse amor firme.
A mansidão, ela se demonstra através de atitude ensinável. Alguém leia Tiago 1,19. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E pode continuar, por favor. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí pode continuar. Isso. Por isso, rejeitando toda injustiça e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz exertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, como nós já falamos no dia 14, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Agora faz o cálculo, né? Deus tem uma razão. Quando a gente aprende a ouvir, antes de falar, a gente não permite com que a nossa ira seja uma ira que seja pecaminosa, né? Aqui diz, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus tem a sua própria ira, que nunca é injusta. A ira de Deus é sempre uma ira justa, e Deus sempre vai agir da forma correta. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós nos iramos, mas o nosso pecado prevalece muitas vezes, né? A nossa carne. Então a gente chega até um certo ponto, depois dali a gente não consegue mais segurar, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre exemplos práticos de mansidão. Mas a ira, a mansidão na comunicação, ela se demonstra com atitude ensinável. Aprenda a ouvir. Respira. Alguns dizem, conta até 10, né? Eu digo, conta até mais que 10, porque às vezes 10 não é o suficiente, né? Ouve de novo, ouve de novo. E não quer dizer que você só ouve e não fala. Vai ter horas que vai precisar falar, né? É necessário. Mas sempre com esse padrão. Ouça, ouça, ouça. Pondera, pondera. Tardio para falar, mas ainda fala, né? Então, a mansidão, ela se demonstra também na defesa da fé. 1 de Pedro 3, versículo 15. 1 de Pedro 3, 15. Alguém que não leu ainda, pode ler bem alto esse verso. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança. Virai vós. Obrigado. Então, devemos, para não ler o texto todo por causa do tempo, né? A ideia de nós sermos apologetas da nossa convicção, de nós defendermos a nossa fé e fazermos isso de que forma? De forma mansa e com temor. E responder a qualquer que nos pede a razão. Por que você é assim? Por que você crê dessa maneira, né? Então a gente tem 2 maneiras. Ou a gente pode pegar a Bíblia e dar biblada na cabeça, né? E falar alto e tudo mais. Ou a gente pode fazer do jeito que a Bíblia ensina. Com mansidão e com temor. Com mansidão quer dizer, deixa Deus agir. Ouça, fala, mas depois você já ouviu, né? E deixa o Espírito que vive em nós, que nos selou, que haja através das manifestações do Espírito, ou do fruto do Espírito, que uma delas é a mansidão. Então, com mansidão e com temor, devemos então defender a nossa fé. Então, a mansidão também se manifesta na disciplina. A disciplina, irmãos, é aquele aspecto da nossa vida que quando a gente precisa de correção. Discipulado é quando a gente precisa de orientação. Discipulado é quando você fala, o que eu faço agora? Eu aceitei Jesus. Como que um cristão vive? Aí você vem para a igreja, na escola bíblica, e aprende, olha, o cristão faz isso, ou o cristão para de fazer aquilo. Aí você fala, puxa, eu fui discipulado, eu aprendi a viver como um cristão. Mas aí você escorrega, você faz de novo aquilo, né? Volta ao vômito, né? Desculpa aquele termo de provérbios, né? Você faz errado aquelas coisas e fala, puxa vida, eu errei, eu pequei, o que eu faço agora? Confessa, deixa, levanta e faz certo. Mas se você se tornou anestesiado naquilo, precisa de disciplina, precisa de correção. Então alguém que chega para você e fala, tá errado, para com isso. E quem que Deus usa para fazer isso? O pastor e os próprios irmãos mais maduros, para chegar e disciplinar. Mas como tem que ser essa disciplina? Chega na frente, põe na frente da igreja, põe um holofote, tira sarro, zomba. Não é o que a Bíblia ensina, né?
Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmãos, quando a gente procura ser instrumento de Deus para ajudar alguém que está andando no erro, precisa ser disciplinado nesse sentido, a pessoa que faz isso tem que ter certeza absoluta que ela está sendo controlada pelo Espírito de Deus, com mansidão, e prestar atenção para que ela mesma não escorregue no mesmo erro, no mesmo pecado. Então, olha, precisa de mansidão e humildade. Olha, essas duas coisas também andam de mãos dadas. Então, antes de nós corrigirmos qualquer pessoa que seja, a gente pensa, eu estou corrigindo como? Com uma atitude correta, com fruto, com uma manifestação do fruto do Espírito, que é mansidão? Ou eu estou agindo com ira? Ou eu estou fazendo isso como se eu fosse o melhor, ou como eu estivesse no mesmo barco, podendo cair no mesmo erro, né? Escorregar na mesma situação. Então, essa atitude do cristão quando disciplina. Isso Paulo fez em Gálatas, como acabamos de ler Gálatas 6:1. Paulo fez também isso em Coríntios, 1 Coríntios 4:21. O que diz lá? Alguém lê para nós? 1 Coríntios 4:21. Se você não leu ainda, puder ler para a gente. Que quereis, nem ter convosco, combate ou com amor e espírito de mansidão? Obrigado. Olha, a igreja de Corinto, os irmãos sabem, né? Se vocês já leram, era uma igreja que precisava crescer muito, né? Tinha muitas falhas. E Paulo deu a opção, olha que graça, né? Paulo falou, ó, vocês escolham. Vocês querem que eu vou aí com a vara ou quer que eu vou com mansidão? Interessante que quando a minha filha, a Tânia, ele fala filhinha, né? Minha filhinha está mais alta que eu. Minha mãe lembra bem disso, né? Ela tinha algumas atitudes de criancinha, rebelde, como toda criança tem, né? Aí eu chegava assim, Tânia, eu tenho aqui uma vara, que eu achei uma vara no lugar, uma vara que não tem muitos gominhos, que machuca, mas que arde, sabe? Aquela varinha que arde. E eu guardava aquela vara. Ela chamava de Dona Varinha, né? E um dia, Dona Vara, e ela queria esconder aquela, queria sumir com aquele negócio, porque era arma de dor, né? Mas ela tinha uma atitude tão dócil depois que ela, né? Eu acho que ela veio bem na vida, eu acho que ela cresceu sem a rebeldia no coração, né? A vara nunca machucou ela mais do que deveria, né? Então foi usado com muita sabedoria. E a gente procurou sempre ter diálogo com ela e falar, Tânia, você sabe o que é certo, o papai falou, ele deu a regra para você. Se você fizer errado, tem a Dona Vara. Se fizer certo, não precisa da Dona Vara. Então ela odiava a Dona Vara, porque ela não queria fazer certo algumas vezes, né? Mas a gente tem que explicar e falar que as coisas têm consequências, né? Paulo falou, olha, vocês querem que eu vou com vocês com espírito de mansidão, com amor, ou com a vara, ou com amor e espírito de mansidão? Eu escolheria o espírito de mansidão. E também Paulo fez isso instruindo a Timóteo. Olha, Paulo falou para Timóteo, você, Timóteo, é um pastor novo, eu sou um pastor mais velho, experiente, e eu vou te ensinar uma coisa. Olha, 2 Timóteo 2:25. Ele disse assim, ó, instruindo com mansidão, ou seja, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você deve instruir com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Então a melhor forma de fazermos é corrigir, mas com mansidão, que não é fraqueza, é firmeza, né? Então Timóteo ele aprendeu, instrua com mansidão os que resistem. Chega lá, explica de novo, fala de novo, para que se arrependam e não vão para o lado pior, né? E agora o exemplo. Abra comigo Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Vai falar de uma pessoa
que foi mais mansa na face da terra. Pelo menos na sua época, né? Quem pode ler para nós? E era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés ele foi chamado para libertar o povo de Deus, da escravidão no Egito, para ir chegar na terra que Deus havia prometido. E Moisés ele fez muito bem a sua missão. E diz aqui, como acabou de ser lido, que ele era tão manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então eu sempre olhei para Moisés como aquele homem firme, porque ele era firme, ele falou duro com o faraó, mas ele era manso. Quando chegavam para ele para resolver um monte de problema, ele orava, pedia direção a Deus e ensinava. Aí o povo reclamava, murmurava, tratava mal a ele, e ele mesmo assim orava e ensinava. Deus chegou a momentos que falou, eu vou destruir todo mundo, eu vou começar do zero. Aí o que Moisés fez? Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Ele intercedeu para o seu próprio povo. E Deus ouviu a intercessão de Moisés. Olha para você ver, Deus ele ouve o nosso clamor, irmãos. Deus ele tem prazer em nos ouvir. Não é que ele muda de opinião, é que ele inclui a oração dentro da sua vontade soberana. Então faz parte da vontade de Deus nós pedirmos algo e quando Ele responde com prazer em nos atender, nós vamos saber que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Só que Moisés foi manso até um certo dia. Números capítulo 20, versículo 8. Ele vai até o 13, na verdade. E hoje a gente vai falar só dele, vamos parar por aqui, tá, irmãos? Números 20, versículo 8. Estava no deserto e, como sempre acontecia, Deus trazia alguma coisa para o povo, se era sede que o povo tinha, Deus trazia água, se era fome que o povo tinha, Deus trazia comida, se era às vezes fome de carne, Deus uma vez mandou muita carne, se era fome de alimento, mais tipos de alimento, Deus mandou maná. E olha aqui, Números 28, toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim destirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus falou para Moisés, deu essa ordem, falai a rocha. O povo estava clamando e pedindo, você pode ler o contexto depois da sua casa. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Obedeceu até aí. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então aqui você percebe que o homem mais manso da face da terra, ele chamou o povo de rebelde. Eu acho que estava ali entalado na garganta, por muito tempo, irmãos. Você seria paciente, você seria manso como Moisés por quanto tempo? Quanto tempo dura a sua mansidão? Se Moisés teve uma mansidão com prazo de validade, imagina você, imagina nós. E não podemos julgar uns aos outros falando, puxa, que falta de mansidão. Sem antes olharmos para a nossa vida e falarmos, eu também não sou manso como eu deveria. Porque se Moisés não foi, eu muito menos. E você muito menos. Olha o que Moisés fez. Chamou o povo de rebelde, não era para ele fazer isso, era para ele só falar com a rocha. Ele falou com o povo. E o que ele fez com a rocha? Então Moisés, levantando a sua mão e feriu a rocha, quantas vezes? 2 vezes, com a sua vara. Saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Interessante que Deus podia barrar logo no começo e falar, peraí Moisés, você já não obedeceu, você já falou com o povo, não era para falar. Peraí, me dá essa vara, faz desaparecer. E na hora que ele bateu não ia acontecer nada. Não vou fazer nada para você mais, Moisés. Não, mas Deus deixou. Funcionou. Bateu e saiu muita água. E bebeu, todo mundo bebeu, e a congregação bebeu, e os animais. Aí o Senhor disse para Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra,
que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Então aqui você vê que Deus mostrou a santidade dele e a justa ira dele, falando: a desobediência não tem vez aqui. Então, se o meu líder fez isso, ele me desobedeceu porque ele não confiou em mim. Em outras palavras, Moisés ele agiu com as próprias forças, no seu próprio entendimento. Isso demonstra descrença em Deus, que deu a ordem para ele. Então, se o meu servo fez isso, eu vou mostrar aqui então que nem ele vai entrar na terra que eu tenho prometido. No fim, Josué fez o que Moisés deveria fazer, né? Conduziu o povo dentro da terra, mas Moisés ele chegou até esse ponto e não passou. Que lição que eu tiro daqui, você tira daqui, irmãos? Que nós devemos aprender a mansidão, mas devemos aprender até com os erros, inclusive de Moisés. Quando nós achamos que tem um limite para a nossa mansidão, devemos falar: Senhor Deus, e agora? Haja através de mim, né? Faça a tua vontade, e não tentar agir com a própria força, não tentar bater na pedra 2 vezes. Fazer o que Deus falou para fazer, falar o que Deus falou para falar. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai falar do exemplo de um homem manso que não falhou. Ele fez até o fim o que deveria ser feito. E ele honrou a Deus com seu exemplo. E ele é para nós o exemplo supremo, absoluto da mansidão que devemos ter na vida. Amém, irmãos? Só que